Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente já começa a ler a segunda carta de Pedro e vamos ler, pelo que eu estou vendo aqui, o capítulo 2, né? São dois capítulos. Os falsos mestres. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Por ganância vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito tempo, porém, o julgamento deles já está em curso e a sua perdição não está adormecida. Pois Deus não poupou os anjos pecadores, mas os precipitou no lugar do castigo e os entregou aos abismos das trevas, onde estão guardando até o juízo. Também não poupou o mundo antigo quando enviou o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e preservou somente 8 pessoas, entre as quais Noé, pregoeiro da justiça. Votou ao extermínio e reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra para mostrar o futuro que espera os ímpios, ao passo que salvou o justo Ló, que andava sofrendo com a vida dissoluta daquela gente perversa, pois este justo que morava entre eles sentia diariamente atormentada a sua alma justa, vendo e ouvindo as ações iníquas que eles praticavam. É que o Senhor sabe livrar os homens piedosos da provação e separar os malvados para castigá-los no dia do juízo. Especialmente os que, levados por suas paixões impuras, seguem as vias da carne e desprezam o senhorio. Atrevidos e presunçosos não receiam blasfemar contra os seres gloriosos, enquanto os anjos superiores em força e poder não proferem contra eles sentença injuriosa perante o Senhor, como animais irracionais, por natureza destinados à captura e à ruína. Estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. A contragosto receberão a paga da sua iniquidade. Fazem do excesso seu prazer
em pleno dia. São nódoas e imundícies, entregando-se a seus prazeres. Quando se banqueteiam convosco, estão sempre espreitando algum adultério, são, são insaciáveis no pecar. Seduzem aqueles que são inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. São destinados à maldição. Deixaram o caminho reto para se transviarem pelo caminho de Balaão, de Bossor, que se deixou levar por uma recompensa iníqua, mas recebeu a censura por sua transgressão. Um animal mudo começou a falar com voz humana e impediu o plano insensato do profeta. Essa gente são fontes sem água, nuvens impelidas pelo furacão. Espera-os a escuridão das trevas, vociferando discursos pomposos e vazios. Aliciam nas paixões carnais e na libertinagem aqueles que há pouco escaparam dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade enquanto eles mesmos continuam escravos da corrupção, pois cada um é escravo de quem o domina. De fato, se pelo conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escaparam uma vez da contaminação do mundo, mas novamente se deixam enredar e por elas são dominados, no fim estão piores que no começo. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois do conhecê-lo, abandonar o santo preceito que lhes foi transmitido. Neles se verifica o que com verdade diz o provérbio: o cão volta para seu vômito, e a porca lavada tomou a revolver-se na lama. A promessa da vinda do Senhor. Caríssimos, esta é a segunda carta. Então, peraí, eu fiz errado. Na verdade, são 3 capítulos e eu li o capítulo número 2. Então, eu vou deixar o capítulo 3 para amanhã, né? E assim eu não vou discutir com o meu erro e nem vou crer que isso é em vão, né? Bom, então nesse capítulo 2 da segunda carta de Pedro, a gente percebe algumas questões que são humanamente dadas pelo teor de ser e estar em julgamentos, né? O próprio eu aprende a julgar pela busca incessante de aperfeiçoamento, né? E aí o que acontece? Esse universo de perfeição fez com que o ser humano buscasse atingir cada vez mais o além do limite.
E aí o que que acontece? Muitos eh, aprenderam sobre essa conquista e muitos se converteram ao, ao procedimento que leva ao além, que leva a Deus. Só que o que que acontece? Nesse caminho, para se chegar lá, precisa de muita sapiência, né? É, muito, ah, muito trabalho, muito esforço, um doar que não são todos que estão plenamente dispostos, embora todos nós somos levados a conhecer o além pelo Espírito, uma vez que nós conhecemos o além, de alguma forma, Pedro acredita que para alguns o conhecimento desse além não é bem-vindo porque as pessoas elas conheceram o além e de algum e por quebra de procedimentos, né, de gestos, por afastamento de Jesus, por desconfiança de Maria, por dúvidas sobre Deus, as pessoas começaram a se deixarem levar pela carne. E a carne, cara, ela às vezes cega, né? A carne às vezes ela se cega. Sabe como a carne se cega? A carne ela deixa de estar no espírito. Como que a carne deixa de estar no espírito? Ela falha na sua conexão, ela se estressa. E isso, cara, é e isso é são coisas que na vida a gente não espera, né? A gente não espera acordar e ficar estressado. A gente não espera casar com alguém e duvidar do amor. A gente não espera um acidente, a gente não espera ir consertar alguma coisa e machucar um dedo. E, e a gente não espera um não de alguém, inclusive dos nossos pais. A gente não espera, mas a gente, para aprender, para se tornar fiel, para se tornar forte, a gente começa a escutar todo esse estresse, todos esses nãos, todo esse inesperado desde criança. E isso, cara, é um mar de sangue. É, são hematomas, são, é, são quadros de hemorragia. Só que isso tudo é espiritual. Eu me lembro de quando eu era criança e sentindo uma hemorragia espiritual, né? E até hoje eu sinto isso. Eu sinto essas doenças espirituais, esses estresses, né? Essas eu fujo desses nãos, né? A minha decisão é buscar sempre o sim, né? E se esse sim está em Deus, por que não, né? Acreditar nele,
acreditar nesse sim, porque não vale a pena viver pelo não. E eu sei que muitas pessoas argumentam acreditando que o não é um aprendizado, é uma força. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito no caminho da verdade eterna. Eu acredito em uma comunicação que supera o não, que supera o inesperado. Eu acredito na esperança. Eu não acredito no inesperado. Embora eu saiba que ele existe pela falta de fé e oração dos irmãos. E minha também. Eu me incluo nisso. Quando a gente não tem fé, não tem amor, não tem oração pelas coisas, a gente futuramente vai colher o inesperado. A gente vai colher um milho pequeno, a gente vai colher um acidente, um não, um erro, um estresse, uma hemorragia espiritual de alguém que você não esperava, de alguém que você considerava amor, ela vai desamortecer o amor e vai acidar desse personagem e vai reagir a você como um atrito. E isso é perverso, é como se você assistisse um dragão de várias cabeças. É como se você visse Satanás. É como se você estivesse diante de de uma ação totalmente pragueada sobre o mal. Porque não tem mal pior do que esse, ainda mais quando ele pega você ou alguém da sua família. Ai, ai. Quando alguém da sua família diz a você que está doente, faz aquela contração assim, ai, eu tô doente. Você, na mesma hora, você se maqueia, você chega assim e fala, oh, o que que você tem? Oh, nossa, que triste, hein? E isso para uma fábrica, para uma corporação, para uma família, para um sistema, isso é inesperável. Você não queria que isso aconteça. Ninguém quer que isso aconteça. Em nome de Deus, ninguém quer. Só o anticristo, né? Se ele porventura se manifestar a partir de um interesse do mal, né? Porque a esperança, né? A, a verdade, o caminho, a passagem, ela é o bem que a gente tem. É bom passar, é bom existir, é bom quando a gente vive sem poder passar com saúde, sem poder passar com alimento, sem poder passar com conhecimento, com vantagens, né? Com qualidade de vida, a gente começa a cair em desistência. A gente começa a cancelar as nossas células de fertilidade, de aflorescimento, e o nosso cérebro começa a mandar uma mensagem de hormonização para o nosso organismo, dizendo assim: não floresça mais como você florescia quando tinha esperança, porque a esperança acabou. Não, 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 não irriga, não. Sangue, sangue, não, não. Não irriga, não, não faz. Você vai se cancelando. Por quê? Por causa
desse desse problema é, que é de alguma forma é, tenebroso para nós, que é contra o espírito, que afasta a carne do espírito. A carne é aquela que a gente pode, que o espírito coordena. O espírito é como se fosse um, um motorista, né? Uma pessoa que está na carteira, que é dada a cátedra para estar em seu controle. Quando essa cadeira é tomada, quer dizer que você perdeu o controle para um outro espírito ou você está sobre diante de Deus, porque só Deus que pode tomar a cátedra e se colocar no controle dela em, em sua em sua atividade de percepção. Então, tem isso também, né? E o apóstolo Pedro, ele também fala sobre os falsos mestres, né? A arte de contar com bom, com bem, é uma coisa muito interessante porque permite com que as crianças vão aprendendo desde cedo o bem e consigam se conduzir para o além do bem, que é um bem superior. É a busca da escada para o paraíso, para Deus, para a esperança sempre ser esperada por nós. Sempre ser um espetáculo viver, sempre for seguro, né? E aí, esse é o mistério, né, da fé, da, do mestre, né? O mestre, o estar em mestre é estar em certeza de busca pelo bem, né? Mestrar é você passar o bem, é conseguir passar bem aquilo que você conquistou. Isso é mestrar. Então não importa se você está na academia fazendo um mestrado, você pode mestrar qualquer coisa que você tem profundamente certeza de estar no bem, né? Passar bem. Então, e os falsos mestres, eles passam o mal, passam aquilo que não é verdadeiramente bem. A corrupção, o falar mal dos profetas, a agressão, a vergonha em público, a conduta infiel, a traição, todo tipo de pecado, até mesmo invenções de pecados novos, provas difíceis, erros, erros esperáveis, né? Testes sem ensinar, tudo isso é mal. Até mesmo uma prova, de alguma forma, ela é falsa. Somente a pessoa que ensinou pode tomar nota da nota que deu. Então, por exemplo, o meu 4 valendo 10 não deve significar nada para ninguém sequer, senão a mim e ao professor. São só esses dois extremos que devem saber sobre o, a pontuação. E às vezes até mesmo o professor não consegue saber bem
Por isso a presença em sala, o contato, ele é necessário para o bem, para o mestrar. Eu não creio na velocidade da educação, uma vez que a educação ela não é dada por uma unidade de atingir, né, em tempo, né? Não seguia-se pelo tempo, até porque ah, ah, o aprendizado ele deve ser dado em utilidade corriqueira, né? Então, não é porque alguém aprendeu a dirigir que ela sabe dirigir. Por quê? Porque ela sempre deve estar aprendendo com o ato, com a ação. Não é porque uma pessoa sabe ser ator, ser atriz, que ela aprendeu a ser. Por quê? Porque ela é livre para aprender constantemente a ser. E isso é o além de ser um aprender, e sim ser constantemente um aprendiz. E assim a gente sempre deve estar lendo a Bíblia, aprendendo com Jesus Cristo, se intimidando, sendo íntimo do Espírito Santo, chamando ele para estar na presença, né, fazendo essa mecânica, dar à carne um poder de se manter no equilíbrio, por mais que o inesperado esteja nos atacando ou se prometendo para nós que vai estar no futuro, né? Em algum momento o inesperado vai acontecer. Então, o que que a gente faz? A gente manda o inesperado para cucuia, para longe, e a gente torce na vida, constrói um bem para esperar viver e fertilizar a vida constantemente. Até por isso a gente pede, né, da educação, né, a proteção, né, a, a verdade, né, a libertação das doenças, dos maus que nos aflige e que a gente às vezes não tem dimensão do motivo, ou às vezes a gente fica sintetizando motivos, buscando no passado motivos para estar sobre processos no presente, uma vez que a gente é motivado, a gente é instigado, é como se fosse aquele método de atiçar esse tipo de lembrança de lenha sobre um fogão, sobre uma tensão. E aí as pessoas elas ameaçam umas às outras com informações de vários tipos e fontes e métodos de chegada, de produção de ação e reação, para talvez colocar em evidência e tentar fazer uma, um fogo útil para alguma produção de mal, né? É um ataque domestificado, um ataque técnico, um, só que às vezes isso também é utilizado como argumento para motivar, né, as pessoas a aceitarem os nãos que foram dados. Por exemplo, se eu não ganhei alguma coisa e o outro ganhou alguma coisa, é por alguma coisa. E esse alguma coisa, às vezes as pessoas vão pegando as peças e vão tentando. É por isso. Aí não encaixou.
Aí ela pega outra peça e tenta colocar no lugar, como se estivesse arrumando o relógio com peças que não são a peça do relógio, tentando aproveitar de outras peças para colocar o relógio para funcionar novamente. No linguajar popular, isso é chamado de gambiarra. No linguajar científico, técnico, é chamado dependendo da área, é chamado de argumento, sofismo. Pode ser até mesmo uma jogada, né, de uma estratégia de jogada, de defesa, de ataque. Então, mas isso não é certo e de muitas vezes as pessoas dizem estar combatendo o mal e às vezes elas estão só fazendo o que elas acreditam ser o viável, né? Aquilo que, né? Agindo e às vezes as pessoas só estão num laboratório preparando suas merendas ou reestabelecendo suas formas de fazer. O que não me é legal porque ah, eu não acho essa forma que trazer isso à formalidade seja um ato de glória e de salvação e de louvor. Até porque é, nós temos ah, uma capacidade enorme, tremenda de voltar ao novo. Quem duvida disso e tenta e atenta contra isso, duvida de si mesmo. Tende a duvidar de si mesmo, sabe? Tende a viver no conforto da dúvida. As pessoas geram um conforto na dúvida. E aí acabam vivendo nessa dúvida, né? Eu duvido que eh, algo vai ser melhor do que esse. Eu tenho que consertar esse até quando der. E às vezes não é isso, né? Às vezes a gente precisa de dar de novo, dar o novo, fazer o novo, né? Nascer de novo pelas águas, nascer de novo, né? Pelo jejum, nascer de novo pela confissão, nascer de novo pela justiça e não ficar no colo de tentar ser reavivado pela gambiarra cirúrgica de colocar uma peça, um sentimento, uma esperança no lugar de outra, né? Então, eu protesto contra isso, né? E eu acho que o Pedro, ele também acha, né? É, vejam só, como animais irracionais por natureza, destinados à captura e à ruína, estas pessoas que blasfemam contra o que não conhecem vão apodrecer na sua própria corrupção. Né? Então, a pessoa que tenta corromper a pessoa de ter o novo, né? De poder ter o novo, pagar o novo, comprar um novo, ter sua casa nova, o seu carro novo, a sua estabilidade nova e ficam ameaçando esse ser pela pobreza que lhe é dada, a dizer, cara, se você não recebe bem, conserta essa roupa,
conserta essa casa, conserta esse carro, isso aqui. Então, não é que o conserto seja ruim, mas vamos dizer assim que a pessoa vai consertar e a pessoa fala assim: "Poxa, eu não tenho essa a peça que é a certa para consertar esse problema na sua casa. Mas coloca essa gambiarra aqui que vai dar certo por enquanto." Não coloco. Por quê? Porque é o certo, é o novo, é o certo, né? Não é uma gambiarra. Ah, eu vou colocar essa peça aqui usada no seu carro e vai funcionar. Mas aí depois você procura comprar uma peça nova. Não, eu quero comprar peça nova pro meu carro. Eu quero colocar coisa segura, coisa nova, coisa verdade. Não quero ficar aproveitando uma peça que alguém já usou, né? Ah, não quer não. Então a gente tem que lutar contra isso. E o problema é que muita gente se manifesta e prolifera isso como se isso fosse um ato de amor, isso fosse um ato de beleza. E não é, né? É, seu filho tá ruim, seu filho tá dando problema. Você vai colocar é, uma ideia usada. O que você vai fazer? Vai colocar uma ideia usada na cabeça dele? Isso aqui, ó. Se ele tá precisando de alguma coisa, você vai pedir a mãe dos outros para cuidar dele? Ou você mesmo vai, né? Ou você vai ajudar ele? É, então, tem muito mais coisa aqui na carta do João, ó, do Pedro, mas não dá para pegar tudo, né, de uma vez. Mas tem uma coisa que eu quero pegar, né? É essa daqui, ó. O, essa facção, né, que é dada bem aqui no começo, né, dessa carta do Pedro, a facção de pessoas, né, é, vê, ó, como entre os povos antigos houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até renegar o soberano que os resgatou. Então veja só, o sangue ele ajuda a fazer as ações no organismo, né? Ele consegue dar ao organismo um, é, um cálculo de possibilidade, de posicionamento preciso, exato, porque existe uma bomba a partir da, da relação do sangue com os nervos, né? E quando eu falo os nervos, não é de nervoso no adjetivo, é a substância que vive em nós, que são os nervos, né? Os nervos que conduzem impulso nervoso. Impulso nervoso é energia, né? De alguma forma é uma energia excitatória. É uma despolarização que acontece. E aí, a coordenação do sangue com os nervos é uma integração com as células, com os músculos que estão dentro dessa ligação. Então existe a ligação e a comunicação entre o sangue e o nervo. Para quê?
para construir, né, um movimento, uma ação precisa do ser humano. E quem controla isso não é o espírito, né? Se o espírito estiver santo, estiver sangue, estiver controlando o sangue, porque o espírito ele controla várias coisas, né? O sangue ele é preciso no sistema vascular, né? Nas artérias, nas veias. Se o espírito controlador, né, no sentido santo, souber na sua santidade, né, escutar a Deus e ele escuta na sua santidade, ele vai dirigir a precisa ação e vai seguir o Espírito Santo, o sangue vai sanguir na vai sanguir na região que você precisa. Quando o sangue ir, o sangue ir vai para a região precisa do seu organismo, você consegue agir, você consegue ser liberto, você consegue ser preciso e isso é de alguma forma é um mistério, mas a sensação desse mistério ela é aquilo que nos faz ver com claridade, com resolução. A gente fala assim, é por isso, é disso que eu tô falando, é isso, né? E isso nos salva, né? Isso nos salva, porque a gente espera isso. O presente é esse é o presente, é isso. Eu quero isso, é isso. É isso, cara. Faz isso. É isso. Hum, é isso. Agora, quando não é isso, é uma droga, é uma morte, é uma infertilidade, é um cansaço, é uma indisponibilidade de sangue ir por isso, para isso, em nome do sentir disso, o Espírito sentir disso. Então, tem muita medicina nessas cartas. Às vezes, naquela época, não tinha um hospital, não tinha uma faculdade de médica, mas tinha alguém que amava e via da maneira que podia ver a ciência e a medicina e as instruções que a gente vê hoje com qualidade e benefício de definição das culturas que deixaram e trouxeram para nós uma maior qualidade disso. Então ninguém pode dizer que você não é um doutor, um mestrando, um doutorando ou pós-graduado ou um estudante, porque em nome de Jesus, se você faz o bem e segue ao bem, o amor ele te dá a vaga, a cátedra, o estado de tudo. E esse é um mistério da fé. Infelizmente, a gente é, argumenta e solidifica alguns tipos de argumentos, algumas personificações no figurino das linguagens de caracterização profissional que, na minha visão particular, elas não honram o ser humano pela desigualdade que ela faz no nosso cotidiano. E
nós observamos muitas aberrações, muitos desvios de conduta por causa dessa fractância, né? É uma fractância, porque o, o sistema, a modal de observar isso, né, no percurso dos anos e anos continua fazendo os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. E não existe palavra mansa que converta essa verdade, essa força. Não existe consolo para isso. É necessário enxergar que isso não é honesto, isso é divergente, isso é imoral. Assim como vários diagnósticos de médicos incapacitados porque se tornaram médicos para se promoverem no exercício financeiro da sua retomada como um agente que é pelo capital que pode ser e não pelo amor que salva, pelo amor que lhe é dado ter. Então, é isso. É, Bendito seja Pedro que nos trouxe aqui, né, para o amor de Cristo. Nós vamos parando por aqui então e amanhã no próximo vídeo a gente continua, né? Um abraço para vocês e fui.